Fala galera, sejam bem-vindos ao seu canal de entrevistas. Eu sou Henrique Setani e você está no programa Papo Direto. Não deixe de se inscrever no canal, dê seu like e compartilhe esse vídeo. Hoje meu convidado é Anderson Secom, direto dos Estados Unidos, América do Norte, para contar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, né? Então vamos conhecer um pouquinho do Anderson, né? Roda a vinheta. Fala Anderson, seja bem-vindo ao programa Papo Direto com Henrique Setani. Anderson, o som tá tudo em ordem aí? Tá perfeitão, obrigado. Perfeito. Como que tá aí na América do Norte, aí nos Estados Unidos? É Dallas, né? Você tá residindo em Dallas hoje? Isso, tem aproximadamente, vai fazer 2 anos agora, em janeiro de 2023, que eu mudei para cá. 2 anos, não, na verdade 3 já, que eu mudei para cá em 2020, janeiro de 2020, foi quando eu mudei para cá. Eu morava no estado de Minnesota, na cidade de Minneapolis, morei lá por 8 anos, e aí eu tive uma proposta de emprego aqui em Dallas e eu resolvi mudar de cidade. Foi sair do gelo, que era, né, em Minnesota, peguei muito frio lá e vim para Dallas. E até agora eu tô gostando bastante. Uma experiência bem diferente. E fala pra mim, Anderson, quando que surgiu a ideia de você estar indo para os Estados Unidos? Foi sempre um sonho? Ou apareceu de repente essa vontade de você ir para a América do Norte, né, e tentar a vida fora do Brasil? Como que foi esse sonho, essa idealização? Na verdade, foi assim algo que foi acontecendo na minha vida, né? Eu tive muitas pessoas importantes na minha época de ensino médio, quando eu estava estudando na minha cidade de Minas Gerais, em Ouro Fino. E aí eu formei no terceiro colegial, não consegui passar direto numa faculdade federal e era a única opção que eu tinha naquele momento, que a minha mãe poderia, né, pagar, porque eu tenho 2 irmãos mais novos também e tudo mais. Minha mãe era, né, ela tinha divorciado, já tinha algum tempo naquela época. E aí, né, a minha mãe não tinha condições de pagar cursinho para mim. E aí eu trabalhei por 6 meses, e aí estudei outros 6 meses de um cursinho. Minha mãe falou: "Ó, eu vou te dar 6 meses." E, e aí eu estudei e passei na Faculdade Federal de Viçosa, de Engenharia Ambiental lá. E, cara, foi assim, foi acontecendo. Eu nunca tive um sonho, assim, de vir para cá, não. Eu sempre quis vir na época eu estava no ensino médio. Mas você sabe como que é aquela questão de intercâmbio, né? Demora, é muito dinheiro e tudo mais. E aí, cara, eu fui para Viçosa em 2011, 2010, 2011. E lá cara, eu não quis morar em uma república de muita gente e tudo mais. Eu acabei morando com um cara que já estava fazendo mestrado lá. Ele já era 10 anos mais velho que eu naquela época. E é 10 anos até hoje, né? Mas naquela época eu tava com não, 19, 20. E, e aí ele já tava lá nos seus 30, cara, e falou pra mim: "Anderson, cara, você tem que ir pros Estados Unidos. Eu conheço gente lá, que eu posso te indicar e tudo mais." E ele conhecia a gente na faculdade de Minnesota, né? E aí ele colocou eu em contato com um professor lá e tudo mais. Eu, né, fui atrás, tirei o meu passaporte e tudo mais, assim, sem nenhuma intenção mesmo. Eu só queria vir para cá para fazer né, para poder estudar os 2 anos e beleza, volto pro Brasil e tá tudo certo, né? Nunca imaginei que eu fosse vir para cá e morar. Nunca foi assim meu sonho. E foi através dessa pessoa que eu consegui vir para cá, o que foi muito bom. Aprendi muito e tudo mais. Eu cheguei aqui, decidi
entrar mesmo de cabeça na cultura americana. E, né, o resto virou história. Pode perguntar aí mais questão sobre isso aí, o que você quer saber. E você já dominava o inglês, Anderson? Cara, isso foi uma boa pergunta. Não, eu fiz 4 anos na época que eu estava, né, no ensino fundamental e um pouquinho no ensino médio, eu fiz WISP. Mas, cara, você chega aqui, é muito diferente. Então, assim, eu não dominava o inglês, não. Eu escutava um pouco, eu conseguia tentar falar alguma coisa, mas é muito diferente quando você realmente chega aqui. Eu acho que a dificuldade maior é a gente conseguir, né, entender pela audição, né? Porque às vezes a gente sabe escrever no inglês, mas o duro é a gente conseguir captar isso aí com a audição para poder interpretar o que a pessoa está falando para depois a gente conseguir responder, né? Eu acho que a maior dificuldade é essa. A minha pergunta justamente foi para você, se você já dominava o inglês, porque um dos maiores medos, né, que as pessoas têm de sair do país é a comunicação, né? Então, eu acho que isso aí barra, né, muitas pessoas de tentar, né, uma vida ou realizar um sonho, né, de ir embora do país, né? Por quê? Porque para você aprender um idioma hoje, se a gente for por um método tradicional, é coisa de anos, né, Anderson? E a maioria das escolas hoje ainda trabalha com a didática, né, da escrita, não é tanto na conversação, né? Apesar que hoje a gente tem também bastante curso, bastante escolas que trabalham a conversação, mas ainda é mais na escrita, né? Na Mas parte teórica, né, o ponto meu, cara, que eu sempre falo isso com os meus irmãos e até amigos meus, falam, nossa, como você conseguiu, né, falar inglês tão bem como hoje, etc. Cara, a sugestão que eu dou, que eu falo para todo mundo, né, a gente tem acesso a Netflix aí, que a maioria das pessoas assistem e tudo mais. Cara, é não colocar dublado e não colocar inglês com legenda em português. Assiste o filme 2, 3 vezes, que seja, mas sempre, né, o filme em inglês com a legenda em inglês. Para você ter uma ideia, até hoje eu faço isso, porque me ajuda muito na parte escrita. Uai, tem muitas vezes que eu tô no trabalho, tem um colega meu que escreve errado, entendeu? E são americanos. E eu assisto filmes só com legenda. Não porque eu não entendo, mas eu assisto com legenda porque, às vezes, até hoje, cara, depois de 10 anos, aparecem muitas palavras novas, muitas expressões que eu não sei. E eu sempre assisto o filme com o celular do meu lado. E quando eu vejo uma palavra que eu não entendo o significado, eu vou e pesquiso. E isso me ajudou muito. a curiosidade, né? Da gente estar sempre pesquisando aquilo que a gente não conhece, né? Eu Exatamente. acho que isso aí tem que partir para qualquer coisa, né, Anderson? Exato. Fala para mim, o primeiro contato com os Estados Unidos, qual que foi a tua visão? Porque a gente idealiza, né, os Estados Unidos de uma maneira aqui no Brasil antes de conhecer. Quando você chegou nos Estados Unidos a primeira vez, qual que foi a impressão que mais te marcou desse país aí? Eu falei pra minha mãe que eu nunca mais ia voltar embora. Falei, rapaz, eu cheguei aqui, cara, fui direto pro frio, puta frio do caramba. E primeira vez que eu andei de avião na minha vida também, cheguei no frio, mas eu fiquei encantado, eu não sei se eu tava com um espírito muito bom e tudo mais, mas assim, acho que o que mais me encantou, para falar assim, para responder sua pergunta direto, o que mais me encantou e o que mais que me encanta até hoje é a organização das cidades, a limpeza e, e a infraestrutura. É um negócio que eu sempre pensei assim, falei, putz, se acontece alguma crise, alguma coisa, cara, é por isso que os Estados Unidos ele toma um tomo muito grande, mas ele consegue voltar muito rápido, porque a infraestrutura aqui é absurda, cara. Assim, coisa absurda. Eles pensam sempre muito à frente. Então, assim, se tá tendo um pouquinho
vamos dizer assim, vamos ter que colocar uma ponte aqui. Você fica perguntando, mas por que você vai colocar uma ponte aqui? Tem trem para todo lado, entendeu? As estradas são muito boas, entendeu? E assim, a parte logística aqui dos Estados Unidos é muito boa. E isso me deixou muito impressionado. E sempre você comparou isso com o Brasil, né? É por isso que Cara, você não. sim, olha, eu vou falar para você que no começo, nos dois dos primeiros 3, 4 anos que eu voltava para o Brasil, eu era muito crítico do Brasil, sabe, né? A minha mãe e meu irmão até brincaram comigo uma vez. Falaram, cara, você tá muito chato, pelo amor de Deus, tá comparando laranja com maçã. E aí eu fui entendendo, o Henrique, que, cara, não existe comparação. Então, assim, no começo eu comparava, hoje, assim, eu entendo como que o Brasil é, hoje o Brasil tá, né, tá tentando entrar nessa parte de vamos investir em infraestrutura que é importante, vamos investir em infraestrutura que é importante, e eu acho que tá nisso, mas hoje eu não mais comparo, porque aqui tudo para mim virou tão comum, e aí no Brasil as coisas para mim já são comuns, né? Eu vim daí, eu tenho minhas raízes e tudo mais. Então eu não comparo hoje assim, não, mas tinha uma época que eu estava muito chato e me perguntava por que o Brasil não era do jeito que as coisas eram aqui. Mas cada país tem a sua característica também e tá tudo bem. É, a sua cultura, né? A sua realidade é diferente, né? Tá? Eu acredito que o Brasil evoluiu muito, né? Muito. Apesar de ter gente que acha que não. Mas eu acredito que a gente evoluiu bastante. Anderson, fala um pouquinho para mim, desde a tua chegada aí nos Estados Unidos, né, como que você começou, onde você foi trabalhar de primeiro momento, qual que foi a sua trajetória, até você chegar onde você está hoje, né? Por quê? O objetivo do programa Papo Direto, né, que é um programa independente, né, que eu sempre quis ter e estou realizando esse sonho graças a vocês, né, Parabéns. e que estão confiando, né, no trabalho, estão aceitando o convite, é passar para que é possível estar realizando um sonho também. Então é com base nos convidados que a gente vai passar para quem está nos assistindo, né? Que tem a condição de estar conseguindo chegar naquele objetivo também, que é morar fora do país, conquistar uma profissão, né? Realizar aquilo que sempre quis fazer, né? Então conta para mim um pouquinho, para o pessoal que está assistindo o Papo Direto, sobre a sua trajetória aí nos Estados Unidos, desde quando você pisou aí. Então, como eu falei para você, para começar, eu não acho que você necessariamente tem que mudar de país ou tem que, né, você ter sucesso, fazer isso, fazer aquilo. Eu ainda falo, o que aconteceu comigo aconteceu, acho que foi assim muita a questão de acontecer, assim, eu nunca procurei isso não, e até porque eu acho, cara, se eu tô aqui, se eu conseguir fazer tudo isso, não, qualquer pessoa consegue, de verdade. Eu sou humilde ao ponto de falar isso porque é a realidade. Eu não acho que tem nada de especial. Eu sempre fui muito estudioso e tudo mais, mas nunca fui número um da minha classe. E assim, aí eu cheguei aqui também, né? Eu estudei primeiro, só que eu estudava e trabalhava porque ainda eu não tinha condições. A minha mãe tá sempre mandando dinheiro para mim. Aí eu comecei a trabalhar né, direto quando eu cheguei. E eu fazia relatórios para a faculdade. Eu fui para uma fazenda, fiquei numa fazenda por 9 meses, vim para um programa bem legal. Não teve vínculo com Ciências Sem Fronteiras, foi um programa totalmente independente. E aí eu, cara, fiquei na fazenda, trabalhava, fazia relatório todo dia, tinha que mandar para a faculdade, era uma fazenda relacionada com a faculdade e tudo mais. Cara, dirigi trator, assim, trator, colheitadeira, um negócio tipo, muito é, de primeira linha, que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, né? Era tudo trem, tudo automatizado e tudo mais. E foi numa fazenda de beterraba de açúcar, que eles chamam aqui. É um tipo de beterraba que aí no Brasil faz com cana de açúcar, né? Aqui eles fazem com beterraba. Aí eu fui para lá, fiquei esse tempo, voltei para a faculdade, né? Aí eu estava direto no outro semestre, direto na faculdade. Encontrei outras pessoas que super me ajudaram e eu comecei a trabalhar no laboratório de melhoramento genético de soja. Consegui estender meu visto e nesse meio termo também
quando eu estava na faculdade, encontrei uma pessoa que hoje ela é a minha ex-esposa, e aí a gente, eu já estava todo no processo de extensão de visto e tudo mais, e aí a gente ficou junto durante a faculdade, durante um ano mais ou menos, e aí eu continuei trabalhando e ela era professora também, dava aula enquanto estudava. E aí foi isso, cara. E aí eu fui, assim, nessa parte, foi assim que meio que aconteceu também. Se sou justo a falar que ajudou muito no meu processo, para eu poder, o processo meu da cidadania, que eu nunca cheguei a ter green card, né? Porque perderam meu processo, porque eu estava entre faculdade, casamento e tal. Pois não. Mas ela era americana, Sim, ou sim. A Anderson? gente, a gente se Sim? conheceu na faculdade, a gente se conheceu na faculdade e a gente ficou junto durante 5 anos. E aí eu já estou há 3 anos e meio que a gente não tá mais juntos. E foi uma das questões também que eu decidi sair de Minnesota e tudo mais. Até porque né, o que eu estava trabalhando lá, eu trabalhava na. Deixa eu voltar no que eu estava falando. E aí, tipo, nesse meio termo, eu estava na faculdade, trabalhando na faculdade e tudo mais. A gente estava junto. E depois eu fui trabalhar para uma empresa que chama UPS. É como se é uma competidora da FedEx. Talvez você vê no Brasil, uma empresa. E o avião deles pousa muito em Campinas. Aí eu trabalhei para essa empresa, fiquei lá trabalhando e enquanto isso eu estava estudando também. Estudei mais meio ano, só que aí foi muito pesado e eu tinha terminado já o programa, tinha terminado o curso que eu estava fazendo. Eu queria começar outro que eu queria fazer, que chama Supply Chain. Eu não sei se tem uma tradução para isso aí. Eu acho que aí no Brasil chama Supply Chain também. É um curso que eu queria fazer outra faculdade. E aí, cara, não dava muita conta, era muito trabalho e tudo mais. E aí eu trabalhei para essa empresa durante 3 anos. Eu estava entregando como se fosse o correio mesmo, sabe? Estava entregando encomendas e tudo mais. E aí eu resolvi, falei, cara, eu acho é um trabalho bom, eu tava ganhando dinheiro até que legal na época, mas eu falei, cara, eu quero crescer, eu quero fazer alguma coisa. E aí eu fui ser gerente no aeroporto. Aí eu comecei a trabalhar direto com os aviões, o que foi fascinante para mim, porque eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar nisso, né? Trabalhar na aviação. Aí eu fiquei lá mais um tempo trabalhando e, de novo, cara, super me esforçando, porque ainda eu tinha muita dificuldade. A gente trabalhava muito com rádio, né? Você que está né, com a sua profissão, você sabe que o rádio, às vezes, né, tá todo o tempo as pessoas conversando com você no rádio. E como a gente estava em um ambiente de muito barulho, do lado de fora, muito avião, muito equipamento e tudo mais. Eu trabalhava muito com rádio, eu lembro que eu tinha muita dificuldade, mas eu fui aprimorando isso. E, e aí, né, quando eu estava nessa empresa, eu descobri que eu não iria conseguir passar Natal e Réveillon no Brasil, porque é a época mais ocupada dessas empresas de logística, né? E aí eu decidi, falei, cara, eu preciso ficar mais próximo da minha família, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui? Qual é a minha prioridade? Eu estou ganhando um dinheiro legal, mas qual é a minha prioridade? Cara, eu simplesmente larguei tudo e fui trabalhar carregando mala, limpando banheiro no aeroporto também, mas aí na parte comercial, não na parte de carga. Aí foi quando eu comecei com a American Airlines. E aí eu trabalhei lá em Minneapolis mesmo por 2 anos e meio, mais ou menos, fazendo isso. Cara, no frio, tem várias fotos super legais, né, dos aviões decolando, pousando na neve. É muito, muito bacana. A gente trabalhando nessa loucura toda. E de novo, eu cheguei no meu gerente, falei, cara, eu gosto do que eu faço, tudo mais, mas eu quero fazer algo a mais, eu quero ir para gerência. Tive a oportunidade, cara, veio assim uma pessoa daqui de Dallas, foi fazer uma auditoria lá em Minnesota. Como eu era o treinador, né, de pessoas novas que vinham naquela época, eu era o cara que ficou responsável pela essa pessoa que foi fazer auditoria
em Minneapolis. E aí eu falei para ela, nossa, que legal que você faz, eu gostaria de fazer isso um dia também. Ela falou assim, uai, por que você não vai e aplica? Aplica significa, por que você não manda o seu currículo, né, pro meu chefe? Eu falei, sério? Ela falou, pô, entra aí na internet, eu te mostro. Ela entrou, cara, lá, entrou na internet, apliquei, passou 2 meses, me ligaram, eu vim fazer entrevista em Dallas, só que aí me voaram aqui para Dallas, eu fiz a entrevista em 2019, em janeiro de 2019, não fui contratado, recebi um nãozão na tora, só que daí, cara, eu fiquei desanimado pra caramba, eu falei, putz, não vou conseguir sair daqui mais, não sei o que que tem. E aí, em julho, eu tava no Brasil, em viagem. Eu estava no aeroporto de São Paulo, lembro direitinho. No domingo, eu recebi uma ligação do meu chefe lá de Minnesota, falando, Anderson, quando você estiver no trabalho, por favor, eu gostaria de te ver. Aí eu já estava com a minha cabeça em outro lugar, eu falei, puta, ele quer me dar mais responsabilidade, né? E não era, cara. O pessoal aqui de Dallas ligou para ele e perguntou para ele se eu ainda estava interessado no trabalho, porque aqui nos Estados Unidos tem muito disso. É chefe liga para chefe para saber se o chefe libera, etc. Deve ser desse jeito aí também. Eu tô falando que eu não sei, porque eu nunca trabalhei no Brasil, né? Mas enfim. Aí, cara, é, meu chefe falou assim: você que sabe, se você quiser ir, eu acho que vai ser um puta de uma oportunidade que você vai ter. Ah, bicho, foi batata. E aí quando que foi? Aí dia 4 de novembro de 2019 eu comecei aqui em Dallas, né? Mas eu morava em Minneapolis, então eu voava toda semana, eu vinha para Dallas, trabalhava e voltava para Minneapolis. Aí eu fiquei fazendo E isso por 2 meses. é muito longe Dallas Dallas, da outra. Minneapolis dá mais de carro. Puta, velho, eu vou falar nisso, eu tô indo pra lá agora, porque eu comprei um carro, eu tenho que buscar o carro lá e vim pra cá. São 14 horas de viagem, dá mais ou menos acho que uns 1.500 quilômetros. Mas de avião é 1 hora e meia, pertinho Ah, demais, então é pertinho. De avião pertinho. é rápido. Rápido, rápido, é rápido. Se você ver no mapa dos Estados Unidos, onde está Minneapolis, onde está Dallas, é é um, é é, uma rodovia que Linha liga reta. direto. Exatamente. E Tá. aí, cara, que eu vim, fiquei pra cá, só que eu cheguei aqui é pandemia, né? pandemia, pandemia foi um momento muito estressante. Ainda mais a gente na parte né, de aerolíneas, né, foi muito difícil, muito difícil. Eu tive muitos colegas que foram cortados e tudo mais. Eu achei que eu ia também ser demitido, mas graças a Deus eu consegui ficar e tudo mais. A empresa foi se reestruturando. Eu recebi um outro cargo, né? Aí eu fui promovido no final do ano de 2020. Cara, também não sei, assim, acho que eu falo que essa promoção foi realmente por Deus. E aí eu fui promovido no final de 2020, e aí eu comecei a trabalhar. Aí, só que durante esse tempo todo, pandemia que teve, embora a gente não tivesse ganhando dinheiro, estava tendo muitos cortes, o meu time era um time que viajava muito. Então eu acabei que viajando durante os meus 5 meses que eu fiquei trabalhando antes da pandemia atingir a gente, eu fui umas 2 vezes para o México fazer auditoria. Eu conheço quase todos os estados dos Estados Unidos, porque eu viajava muito. Eu viajava de segunda a quinta, toda semana, segunda a quinta, segunda a quinta. Cheguei para a Europa, tive a oportunidade de ir para a Europa a trabalho, fui ao Brasil, fui ao Rio a trabalho também, o que foi algo assim muito legal para mim, de poder chegar no Rio de Janeiro, ter alguém, né, porra, o pessoal eles avisaram lá, né, bem, tá vendo a auditoria da matriz, né, eles chamam de headquarters. Tá vindo a pessoa, né, fazer auditoria de Dallas. Eu cheguei lá, a hora que eu abri a boca falando português, eles não acreditavam, não, foi muito gostoso. Viu? Você fala, a gente vê que você fala com carinho da aviação, né? Você já teve algum sonho de entrar para aeronáutica, exército, Estudei alguma 3 coisa anos, não assim? consegui passar na prova. Mas você prestou para quê foi na aeronáutica? Eu fiz primeiro EPICAR, Ah. fiz 3 anos de EPICAR e fiz 2 anos e tentei 2 anos na FAB.
Então, na Na verdade, AFA, desculpa, na AFA, Academia da Força Aérea. então, na verdade, o seu sonho era entrar para a aeronáutica, era querer ser militar. O meu sonho era ser, assim, eu não sei se, na época, assim, né, realmente era ter uma carreira militar, queria muito ter uma carreira militar. Por isso, eu tenho muito orgulho do meu irmão, muito, pra caralho, desculpa o palavrão, mas eu tenho orgulho pra caralho do meu irmão, no que ele faz, no que ele resolveu ser, e tenho muito orgulho dos amigos dele também, que resolveram tudo ir pra essa vida militar. Eu realmente tenho uma paixão muito grande por isso. E o seu irmão é o quê? O O meu irmão, pessoal está conhecendo. o meu irmão, ele é bombeiro. Ele entrou, ele fez a escola em Franco da Rocha, né? Primeiro foi pro, né? Ele primeiro entrou pela polícia, né? Eu não entendo muito bem, mas eu lembro que era isso. Ele entrou pela polícia, aí dentro lá da corporação ele conseguiu, ele quis ir para a parte de bombeiros, aí foi quando ele foi para a escola de Franco da Rocha. Aí ele formou e depois ele acho que trabalhou aí em São Paulo, perto do estádio, acho que em Tiradentes, eu acho que era o nome da corporação. E aí de lá, acho que ele transferiu agora, não faz muito tempo, acho que foi para perto de Campinas agora. É o que eu falei, eu acho que ele está tentando chegar mais perto de casa. Ele, ele é o queridinho da mamãe. Mas deve ser o mais novo, né? Sempre Não o é mais novo é nada, o o querido. Pedro é do meio, frescura, né? É brincadeira. Mas isso aí é que a gente brinca com ele pra caramba. Mas assim, nossa, meu irmão é um cara genial. E muda muito, né, a cabeça da gente quando você entende, putz, cara, ele teve aqui faz um mês mais ou menos, né? Eu levei ele aqui perto de casa para uma estação de bombeiro. Puta, cara, ele ficou doido. Foi muito legal. Quando os caras descobriram que ele é bombeiro aí no Brasil, o cara simplesmente mudou, assim, tipo, dando muito respeito para ele, que ele falou assim, o cara daqui falou, né, eu traduzi pro meu irmão, o cara falou assim, olha, eu respeito muito vocês porque o que vocês passam aí no Brasil, a gente nunca vai passar aqui. Então, assim, é muito mais bombeira, muito mais estrutura aqui do que vocês têm no Brasil. Então, assim, as coisas que vocês passam aí, né, que eu falo no sentido dos é, 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 do bombeiro, assim, da polícia militar, até mesmo do militarismo, né, da força aérea e tudo mais. Você tem uma estrutura, mas assim, ainda comparado com o que eles têm aqui, pelo menos da maneira que o cara explicou pra gente, o tenente lá é bem diferente. Então, assim, vocês enfrentam coisas muito mais duras, eu diria, muito mais desafiantes. A gente compara a modernidade americana, né? Com a maioria das vezes das ocorrências no Brasil com o improviso brasileiro, né? Mas vou falar uma coisa para você que você tocou num ponto que eu achei interessante aqui. Você falou modernidade. Eu não acho assim que é muita questão da modernidade, até porque muitas das coisas que eles usam aqui, os bombeiros daí estão usando. Realmente é mais a precariedade da estrutura em si. Não, eu não diria muito na parte tecnológica. Existe um pouco de diferença também, mas eu acho que é mais no sentido de investimento, no sentido de novo, colocando Seria a estrutura. valorização do Cara, policial, do bombeiro. aqui a questão do policial do bombeiro é também muito diferente. O respeito que, né, você vê em jogos de futebol americano, eles cantam e ainda mais, e eles têm muito respeito àqueles militares, né, né, os que estão na guerra, que eles chamam de os veteranos que voltam e aposentam, né, eles têm um apoio muito grande. Então, assim, existe um respeito muito diferente para com as pessoas da lei, com certeza absoluta. Né? Às vezes tem algum evento que tem um policial, assim, né, olhando o evento. É muito comum você ver as pessoas passarem perto né, e dar a mão para os policiais e falar. Eles falam, thank you for your service. Ou seja, obrigado pelo seu serviço à sociedade. Isso é muito comum. Então, aproveitando isso aí, Anderson, eu queria aproveitar e já contar uma história aqui que aconteceu, né? Eu não conheço esse policial militar, tá? É a história de um policial militar amigo meu que me contou que esse PM trabalhava com ele.
né? E aconteceu mais ou menos o que aconteceu com você, assim, né? Não tinha expectativa de estar indo morar fora do país. E aí um certo dia ele foi passear nos Estados Unidos, por ser brasileiro, por ser PM, por saber falar inglês, né? Tinha uma faixa, né, lá nos Estados Unidos, na cidade que ele foi lá, que eu não sei o nome também, tá? Então não vou falar para não errar. Venha ser policial, né? Eu não sei o nome que eles usam aí nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos parece que cada cidade cuida do seu policiamento, né? Eu acho que não é estadual, é municipal, né? É como se fosse uma guarda nossa, é isso mesmo? Cara, pode ser que seja, porque todos os casos aqui, a polícia ela fica dentro do distrito dela, ela não sai do distrito dela. Por exemplo, um policial de Dallas, ele não vai para uma cidade vizinha de Dallas, entendeu? Eles se mantêm bem dentro do distrito, mas essa informação, assim, não realmente eu não sei como funciona essa parte para você. Eu sei que para você ingressar na polícia, eu não sei se você faz prova, como que funciona, eu realmente não sei. Eu sei como que é juntar o exército, porque eu tentei. E eu quase fui. Se eu não tivesse sido contratado aqui, eu teria ido pro exército americano. Aí sim, hein? Viu? Então, assim, eu acredito que deva ser como é a guarda no Brasil, né? É, Cada município até seria cuida da bom para sua as pessoas segurança, né? pesquisarem como é que funciona isso aqui, porque eu realmente seria uma coisa legal para eu saber também nessa parte. É. E se você for ver, é o ideal, né, de trabalho, né? Isso aí seria uma, né, você conseguir, né? Porque cada município sabe da necessidade de policial. Então, quando o município cuida da sua área de atuação, eu acho que você consegue ter uma eficiência maior, né? Mas voltando ao assunto, né? Ele viu uma faixa passeando nos Estados Unidos, foi lá e se inscreveu, fez o teste lá, né? Fez a prova oral, conversou e tal. E aí aconteceu igual você quando estava no Brasil, voltou para o Brasil com a família. Um dia chegou um telegrama para ele, que ele tinha passado na seletiva e que ele tinha o prazo de 15 dias para se apresentar lá, né? Senão ele perderia a vaga. Que ele fez? Ele pediu baixa da PM e foi para lá. Já está lá há mais de 18 anos nos Estados Unidos. Olha que Você legal, entendeu? cara. Então a última informação que esse policial passou para mim dele é que hoje ele tem uma viatura dele, a viatura é como se fosse dele, ele vai com a família no mercado, ele faz compra, você entendeu? Então não é uma viatura só do serviço que ele que ele tem ali diariamente, e que ele usa a viatura para ele e depois de não sei quantos anos, né, que a viatura está em posse dele devido ao serviço, essa viatura é doada pelo país para o policial militar. Olha que legal, cara. Eu não Você sabia. entendeu? Essa parte eu não Então, sabia. assim, Não. você vê a diferença, né, de um país para o outro, né? Eu também não sabia disso. Agora, se isso aí é verídico ou não, né? Isso aí eu Olha, respondo. uma coisa eu Hum. acho, assim, enquanto você tá no CV, eu nunca vi nenhum policial com família fazendo compras ou usando a viatura para a parte pessoal. Isso eu nunca vi. Pode ser que a viatura nesse sentido seja para algum xerife, né? Que aí já seria, acho que o xerife já seria um oficial, alguma coisa, ou algum detetive, alguma coisa assim. Mas eu desconheço essa parte, tipo, você ter uma Será que não viatura e tal. pode ser? Será que não pode ser regional? Às vezes aquelas cidades, né, mais Talvez, afastadas talvez. da. Eu, assim, nesse assunto eu prefiro não dar opinião, porque eu realmente Ah, eu não às sei. vezes. Mas assim, para a gente ver a possibilidade e a chance que os brasileiros também, né, têm de estar ingressando, né? Você acabou de falar para nós aí agora, você quase entrou para o exército americano. Pois é. Na Você verdade, era a entendeu? Guarda Nacional. Eu queria entrar na Guarda Nacional, deu uns 5 minutos lá em mim, e eu falei, puta, eu vou entrar com esse trem aqui. E aí que não. Aí, o meu irmão também estava aqui me visitando uma vez, a gente foi lá e tal. Mas, assim, nossa, me ligaram umas 3 vezes. Eu falei, cara, eu mudei de cidade, não vou mais não. E aí, enfim,
eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande para as pessoas e assim, é, espero que na parte de guerra, esses trem tudo, dá uma, dê uma diminuída também, mas é muito mais complexo do que a gente simplesmente falar, não precisa, né, não precisava de estar acontecendo isso, não precisava de estar acontecendo aquilo. Eu não dou opinião assim aberta, porque como eu disse, eu acho que o assunto é muito mais complexo do que né? Mas para mim o militarismo é fascinante, a disciplina, a organização que eles têm e né, a força de vontade né, e você vê tanto de grupos de elite que existe aqui nos Estados Unidos, né, os SEALs, que você vê, é incrível. Então, assim, eu tenho muito respeito porque não é qualquer tipo de mente que você consegue, né? Eu fico imaginando, cara, como que o FBI não deve trabalhar, entendeu? Imagina, cara, imagina você ser por exemplo, para você ser um piloto do, do avião presidencial dos Estados Unidos, sabe? Eu fico imaginando como que essas pessoas pensam. Eu acho muito louco. Assim. Essas pessoas que não são famosas, não são nada, mas tem, né? Se precisa ser simplesmente um super-homem, um homem de ferro, né? Vamos dizer assim, para poder fazer essas coisas. Eu acho isso muito legal. Ô Anderson, fala pra mim, você citou do seu irmão aí, né? A gente começou o programa, normalmente eu peço para a pessoa se apresentar, né? Falar da sua vida, quem é o Anderson, né? Então, como a gente já entrou no assunto dos Estados Unidos, acabou passando, né? Fala um pouquinho para mim do Anderson, né? O Anderson lá mineiro, nascido lá na cidade lá de Minas, Andradas, né? Ouro Fino. Ouro Fino, desculpa. É pertinho de É, fala, Andrade, tá valendo. fa- fala para mim quem que é o Anderson. Cara, eu acho que tem fases de Anderson, pra falar a verdade. Eu sempre fui muito, assim, no geral, muito na minha, assim, nunca fui de fazer muita bagunça, embora tenha feito, né, algumas. Mas, assim, cara, crescendo, segundo minha mãe e né, os meus tios e tias, assim, eu era uma pessoa muito boazinha, vou dizer assim, crescendo. E aí, né, estudei e era uma pessoa um pouco, era uma pessoa disciplinada para minha época, mais quieto e tudo mais. E aí, cara, você vai crescendo, eu acho que essa essência eu acho que eu continuo trazendo comigo. Você só muda um pouco, eu acho que 10 anos aqui dos Estados Unidos, muita coisa aconteceu na minha vida e né, esses últimos 3 anos e meio, 4 anos eu tenho, né, você fica um pouco sozinho e tudo mais, longe da família, você acaba criando uma casca um pouco diferente e tudo mais, mas, cara, falando de mim, resumindo, eu acho que assim, eu sou uma pessoa tranquila, que consigo, né, sou faço o possível para estar sempre bem humorado e tenho alguns apelidos aqui que é sorriso, que fala que eu dou risada toda hora, eu acho engraçado demais. Mas, assim, no geral, eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu sou uma pessoa tranquila, ansiosa pra caramba. Porra, sou ansioso pra caramba. E, mas, assim, é isso. Eu acho que não tem nada muito de especial, não, pra falar. E você tem algum sonho ainda que você quer realizar aí nos Estados Unidos? Ou até mesmo aqui no Brasil, né? Pensando em voltar às vezes? Cara, hoje, se eu perguntar pra você se eu quero voltar, não. Hoje não. Mas, assim, o não de hoje não é o não de amanhã, né? Então, hoje não. Amanhã, talvez. Por que não? Eu nunca fechei essa porta. Eu acho que tem muita coisa para fazer aqui ainda. E na verdade, o sonho meu, assim, para falar a verdade, é querer estar realmente contente né, e ter o que eu tenho hoje ser o suficiente para mim, entendeu? Não é não continuar né, sempre valorizando a minha família. Eu acho que isso, na verdade, esse é meu sonho, cara. Sempre continuar, sempre valorizar minha família, embora eu mora longe sempre continuar lembrando das minhas raízes e tudo mais e assim na parte pessoal na parte profissional é continuar né fazendo um trabalho bom na empresa que eu estou fazendo e tudo mais
né, chegar talvez a uma gerência, a uma diretoria, eventualmente, e impactar hoje, na verdade, os passageiros que voam na América, entendeu? Eu sei que a nossa empresa tem alguns desafios e tudo mais, mas eu sei que tem muita gente boa trabalhando para que a empresa esteja sempre melhor. Eu tenho muito orgulho de ver que eu trabalho muito perto do aeroporto, eu moro, né, muito perto do aeroporto, e aí é muito gratificante ver avião da América pousando e decolando, né, quando eu estou no Brasil, assim, as pessoas até aí de São Paulo que trabalham na América, até mesmo do Rio, muitas pessoas me conhecem. Cara, eles são as pessoas mais dóceis do mundo. Pessoas, gente fina, muito boazinha, assim, que tem muito orgulho de trabalhar para a empresa. E eu aqui desse lado, eu fico nisso. O sonho é continuar, é criar uma raiz muito grande na empresa. Há 2 meses atrás eu fiz 5 anos, né? Ganhei uma homenagem bem legal. E quero continuar nessa carreira. E acho que essa é a parte profissional. Não tenho nada assim muito assim que eu possa pensar agora de muito louco, que eu quero fazer e tudo mais. Não tenho um sonho nesse momento de ter uma casa. Eu moro num apartamento. Eu mudei faz um mês e estou no apartamento sozinho e cara, é fazer o possível para todo dia se acordar e falar, porra, o que eu tenho é suficiente para eu estar contente. Então acho que é isso, o sonho. Tá. Agora dá uma pincelada na tua função hoje dentro da empresa, só para o pessoal entender o que você faz diariamente, né? Qual que é o nome da empresa certinho que você está trabalhando, qual que é a sua função dentro da empresa. Porque você falou de auditoria, né? Uhum. Como que funciona essa auditoria? Para o pessoal estar entendendo lá em casa, né? Quem está assistindo. Entendi. Fala um pouquinho só sobre a sua profissão diária. Cara, exige, assim, faz pouco tempo que eu mudei de departamento, mas o que eu fazia, eu viajava toda semana, como eu mencionei anteriormente. Eu viajava toda semana visitando aeroportos. Vou dar um exemplo para como se fosse aí no Brasil. Eu era a pessoa da ANAC, vamos dizer assim, mas da pessoa da ANAC que trabalha para mim, para minha empresa, que é a American Airlines. Toda semana eu viajava, certo? Segunda a quinta. E eu visitava todos os aeroportos que a minha empresa viaja, né? E toda empresa aérea, ela é muito regulada. Existem muitos manuais, muitas coisas que você precisa fazer. E aí eu ia nesses aeroportos, trabalhava na parte da operação, com tudo, do momento que o avião tocava no chão, no momento que o avião decolava, tudo que era relacionado com o solo. Eu fazia essa auditoria baseado no manual, ou seja, eu ia lá e tinha certeza se as pessoas estavam fazendo as coisas certas, que era a política da empresa. Então era basicamente isso que eu fazia. Então eu ia para todos os lugares, por isso que eu fui para São Paulo, para São Paulo, desculpa, para o Rio, para ter certeza que as pessoas no Rio também estavam fazendo tudo de acordo com o que a empresa exigia que eles fizessem. E isso funciona aqui nos Estados Unidos também. Então é baseado em um manual, a gente ia atrás para saber se as malas estavam a maneira que estavam sendo carregadas, a maneira que os equipamentos em volta do avião estavam sendo feitos, se eles estavam fazendo o serviço do avião corretamente, se o avião estavam colocando combustível no avião de uma maneira correta, e tudo isso era envolvido, e tinha muitas, muitas outras coisas envolvidas. E A hoje, qualidade, a qualidade do combustível também, para ver se não, realmente o isso aí eu não combustível. olhava. Eu só olhava se eles estavam fazendo, entrando no sistema de uma forma correta, o que realmente estava sendo colocado no avião, porque daí isso cobra a empresa, né? Então era uma coisa que eu estava olhando também. Fazia alguma parte de finanças também, tudo mais. Também, não só da parte operacional, mas eu fazia da parte de carga. Então eu trabalhava na parte do aeroporto e na parte de carga. A E era carga já entraria a questão de peso também por passageiro? Você hum, chegava na aeronave lá e ia fiscalizar se não, eu dentro nunca, do avião.
Eu nunca cheguei a fazer nenhuma auditoria. Tinha um outro time que fazia auditoria de dentro do avião. Tá. O seu seria então o avião pela parte externa dele. Correto, exatamente. É isso? Isso. Então seria só em relação à empresa, né, do avião. Não seria auditoria de aeroporto, um exemplo? Não, Por não. exemplo. Tinha outro time que fazia auditoria só da parte do aeroporto, da parte estrutural, assim, etc. É assim mesmo. E aí hoje eu trabalho com números. É muito diferente. Eu só olho se eles estão, se a empresa está em performance, né? Se a gente está batendo números e tudo mais, se o número de atrasos que a gente está tendo, se tem atraso, por que tem atraso. E aí hoje o trabalho meu é bem mais, eu não viajo mais e é bem mais assim, computador, né? Muitos relatórios, muitas apresentações, muitas reuniões, etc. E hoje eu tô curtindo, eu acho, eu tô gostando do fato de de eu não ter que viajar toda semana, porque viajar toda semana cansa muito. Eu ia te perguntar isso agora e você já me respondeu. Eu ia te perguntar qual dos dois que você preferia. Se você já Cara, estava na sentindo época, falta de voar já. Hã? na época lá, eu amava. Nossa, sim, tive pontos em vários hotéis, assim, foi muito legal. Conheci muitos lugares, restaurantes, para muito, como diz, né, para mais de metro. Nó, conheci muita coisa, muita coisa. Mas chega um momento, cara, que você coloca um pouco a sua vida de lado, entendeu? Porque é muito cansativo. Eu chegava no final de semana, não queria sair de casa. E aí agora não, agora eu aprendi a gostar de estar em casa e é uma delícia também, né? Não precisar viajar toda semana e tudo mais. Mas assim, acho uma experiência incrível. Conheci muita gente, fiz um network dentro da empresa muito bom, porque, né, eu viajei para muito lado, então até hoje eu faço reunião com pessoas que eles, né, durante as ligações, até durante as reuniões, eu falo, Anderson, como você está, cara? Que legal, você foi me visitar em Houston, você foi me visitar em Washington, em Seattle e tudo mais. Assim, eu tive uma viagem, eu tô indo agora, em breve, dia 1º de dezembro agora, eu devo estar indo pela primeira vez, que eu nunca tinha ido, pro Havaí, a trabalho, porque o trabalho que eu estou fazendo agora envolve um pouquinho lá da operação que eles estão fazendo, e aí eu vou para lá por 2 dias. Não sei se vai dar tempo para ver alguma coisa, mas assim, às vezes trabalhar para uma empresa aérea, cara, acho que no final das contas, você tem que estar disposto a viajar pelo menos um pouquinho. O que você deixaria de mensagem para quem tem vontade de arriscar, ir embora para fora do país? Deixa uma mensagem. Eu diria que eu não acho que só tem oportunidade fora do Brasil. Eu acho que do que você quer. Se você tiver realmente a fim de ir embora do Brasil, seja para qualquer país que for, esteja muito disposto a, a ficar comum ou ficar a acostumar com a saudade, que é ruim. Mas assim, eu, eu acho que eu sou uma pessoa muito ruim para perguntar assim sobre ir embora do Brasil. Eu não sei como que seria se eu não tivesse, essas coisas não tivessem acontecido comigo. Eu acho que eu estaria feliz do mesmo jeito aí. Mas se tiver a fim de vir, cara, se é um sonho de alguém que quiser vir, eu acho, entendo o propósito. Por que você quer vir para os Estados Unidos? Quer vir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro? É diferente. Não foi o meu. Não ganho. Tenho uma vida ok, mas assim, não sou rico hoje. Tenho muito dinheiro. Se você quiser vir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, para ir embora para o Brasil, venha com o objetivo. Ou se você quer vir para os Estados Unidos para viver, que é bem diferente, porque aqui o custo de vida não é barato, entendeu? Dá para você ter uma vida legal, mas não é barato. Eu consigo ir e voltar para o Brasil com frequência porque eu trabalho numa empresa aérea. Mas assim, se eu fosse trabalhar numa empresa normal, eu teria que ganhar um dinheiro muito bom para eu poder ir para o Brasil uma vez por ano, entendeu? E a mensagem que eu deixo é essa: se a pessoa quiser vir para os Estados Unidos, tiver a fim de vir para os Estados Unidos, venha com o objetivo do que você está a fim de fazer. Pelo menos para um primeiro momento.
Você falou da possibilidade de você vir para o Brasil porque você trabalha numa empresa aérea. A Uhum, empresa te dá esse benefício sim. e você tem limite de Não. viagens que você pode voltar para o Brasil. A hora que você quiser, você consegue embarcar e vir, desde que não atrapalhe o seu horário de trabalho, né? Desde que Lógico. eu trabalho de horário, e no caso, na minha posição hoje, desde que tenha vaga no avião também, né? É do mesmo jeito que aí no Brasil funciona a mesma coisa. Quem trabalha em companhia aérea consegue fazer, eles chamam de stand-by, né? E aí eu consigo fazer isso e tudo mais. Assim, não é sempre não que dá, mas assim, tem que ter um pouco de flexibilidade, mas se tiver vaga no avião, eu consigo ir sim. E você consegue estender isso para familiar, por exemplo, esposa, filhos? Sim, sim, Então já é um ponto positivo, né, para quem sai do país e ingressa nessa área, né? bastante, muito. Assim, Ô, você Anderson, acha que durante esse bate-papo, né, de quase uma hora aí, faltou algum assunto que você gostaria de abordar da sua vida pessoal, vida profissional, né, que você acha interessante estar passando, contar alguma coisa da sua vida que aconteceu, tá? Fica à vontade. A palavra é sua aí, tá? não, eu não acho que tem. Eu acho que né, muitas coisas foram acontecendo também na minha vida e tudo mais foram porque eu acredito que existem anjos, e anjos são pessoas, e essas pessoas talvez não podem estar na minha vida hoje, mas não são mais os meus anjos. Outros anjos vão aparecer, e eu acho que eu gostaria de algum momento ser um anjo na vida de alguém, de poder ajudar, de poder fazer alguma coisa. Mas assim, eu acho que tudo isso vem muito falando na parte pessoal, eu acho que vem muito da família. Cresci, né? Eu tive uma mãe que realmente é, muito se preocupou nessa parte de família, sempre nos educou, eu e meus dois irmãos, de uma maneira assim incrível. E eu acho que o valor da família é algo assim que foi muito importante para para a base da minha formação. Então é isso. Eu acho que é isso. Eu não tenho assim, acho que a última coisa que eu queria falar é que eu sou muito, embora eu esteja morando longe, eu tenho muito orgulho da minha família, sinto muita saudade, mas eu tô sempre em contato com eles e tudo mais, e que eles saibam que eu amo todos. E você teve um paizão ou uma mãezona aí nos Estados Unidos que te recebeu de braço Muitos. aberto quando você chegou? Não quando eu cheguei só, mas eu tive muitas pessoas muito importantes aqui na minha vida. Alguma, algumas delas ainda continuam na minha vida. Pessoas que me direcionaram para um caminho, assim, me ajudaram, cara. Não tem muito o que falar. E eu sempre aprendi uma coisa muito forte com meu tio Luiz, né? Que foi, ele me ajudou muito também, né? É, quando eu era jovem, e tudo mais, muitas coisas, me ensinou. E eu falava, nossa, tio, eu nunca vou conseguir te pagar. Ele falou assim, eu não quero que você me pague, eu quero que você pague pra frente. Só pague pra frente. E essas pessoas que me ajudaram aqui, eu sempre me aproximei delas, falei, o que eu posso fazer para você? E eu sempre recebi a mesma coisa, passe isso adiante, passe isso adiante. Então, sempre que eu posso, cara, assim, eu paro e faço o possível para eu ajudar as pessoas que... Você toma uns tomos, viu? Vou falar pra você, quando você ajuda alguém, você toma uns tomos, mas assim, eu tô sempre disposto, coração aberto, para poder passar adiante toda o carinho e toda a ajuda que eu recebi. Eu nunca eu estaria aqui sozinho, nunca estaria aqui sem minha crença em Deus, em Jesus Cristo, não estaria aqui não. E isso aconteceu, e bola pra frente. Anderson, parabéns, viu? Pela pessoa que você é, né? Que a gente vê na sinceridade das palavras, né? No amor que você fala pela sua família. Realmente a gente, sem a nossa família, a gente não é nada, né? Não, A gente tem que ter um suporte, né? Para conseguir conquistar as coisas. Mas a gente precisa de um suporte familiar, com né? certeza. A mãe e o pai que te orienta, né? Uma pessoa que sempre te estende a mão.
Porque eu acredito muito nisso, né? A gente faz com o coração, né? E a gente vai receber, cara, em troca, alguma coisa que Amém. a gente fez. Exato. Só que a gente tem que fazer sem ter a intenção, né, de estar recebendo alguma coisa em troca. Porque como você disse aí, né, a gente crê muito em Deus. Então, Deus retribui de uma maneira ou de outra. E eu tenho certeza que você já conquistou mais, né, do que você já proporcionou para alguém. Porque quando a gente faz de coração, a gente recebe muito mais, você pode ter certeza, tá? Eu, Henrique Setani, tá, me coloco à disposição, apesar da gente estar se conhecendo só pela filmagem, pela Aham. transmissão, você aí na América do Norte, aí nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil, na cidade de Aguaí, não sei se você conhece, Opa, aham. né? Próximo de Mogi Guaçu, Mojimirim, Tenho região de família em Mogi, tenho família em Mogi Guaçu, velho. Mogi Guaçu, você tem família? Tem um primo meu, na verdade, tava falando com ele agora há pouco, mecânico aí, a mecânica do Mineiro. Mecânica do Mecânica do Mineiro. do Mineiro. Mecânica do Mineiro, é. Então, pra você ver que o mundão é tão grande, cara. E a gente dá a volta e a gente encontra pessoas aí de regiões próximas da nossa, né? É, Você muito. vê que um conhece o outro, então não adianta, cara. Uma vez contaram, passou uma pessoa aqui, me parou na rua e falou pra mim assim: eu posso conversar um pouquinho com você e tal. Começamos a trocar ideia, né? E aí esse cara, no meio da conversa, ele falou assim pra mim: você sabe que o mundo é redondo? Dá voltas. Ele falou assim, então, hoje a gente faz mal para a pessoa aqui, né? O mundo ele vai girar, 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 né? E amanhã você vai se deparar com aquilo que você fez pro outro lá aqui na frente. E se a gente for pensar realmente, né? Friamente, né? É realmente isso que acontece aí no dia a dia, cara. É aquele ditado, tarda, mas não falha. Por isso que a gente tem que fazer sempre o bem, né? Eu sou uma pessoa... O Anderson, fica com Deus, Muito tá? obrigado, agradeço Quer, pela oportunidade e espero que, né, esse seu projeto aí decole e, né, você continue e possa ter bastante convidados aí que dão uma ajuda muito forte ao seu canal. Parabéns. Agradeço, viu? Quer deixar uma última mensagem para alguém aí? Fica à vontade. Não, acho que é mais isso mesmo, né? Acho que né, tenha fé em você e bola pra frente. E, né, não tenho, acho que é isso. Acho que pensa em você e faça o bem. É isso. Tá bom. Sucesso, Anderson. Obrigado, meu Continue querido. decolando na sua Valeu. carreira aí, tá? Agradeço. Carinho especial. Muito obrigado, viu? Agradeço, tá? De Fica com coração Deus. aí você ter aceito o convite aí, Imagina, tá? o prazer é todo Para meu. engrandecer ainda mais o Imagina, programa aqui, prazer é todo meu. tá? Fica com Deus. Pessoal, programa Papo Direto fica por aqui e até o próximo programa.